Oi, pessoal! Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem aí na sua residência. Eu estou gravando esse vídeo para passar um pouquinho aí do conhecimento para vocês. É uma coisa nova para mim, eu já fiz outros tipos de vídeo, nada do tipo sobre aula, mas a gente precisa se reinventar, né? Eu peço desculpa caso tenha algum barulho, o vizinho aqui está em obra, pode ser que tenha algum barulho na gravação. Minha cachorra tá aqui chorando também porque me fechei no quarto para poder ficar mais tranquila. Então, caso tenha esses barulhos, eu peço já desculpa. Hoje a gente vai trabalhar com a habilidade que é identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em vegetais e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Quando a gente fala nisso, né, basicamente a gente vai trabalhar como funciona a reprodução dos vegetais, né? Apesar que, quando a gente fala nessa questão de adaptação e evolução, essa evolução dos vegetais, a gente tem outros fatores aí que vai envolver, mas nessa habilidade a gente vai trabalhar em quê? Na reprodução, vai falar em termos reprodutivos. Pois bem, antes de falarmos sobre a reprodução, é importante a gente saber que tem dois principais tipos de reprodução aí naturalmente, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, a gente encontra a troca de código genético de dois indivíduos. Então, o que é isso? Geralmente a gente tem um indivíduo, o pai, entre aspas, e a mãe. E metade do código genético vem do pai, metade do código genético vem da mãe. Então a gente vai encontrar aí características tanto do pai quanto da mãe, falando aí entre aspas, né? E no caso da reprodução assexuada, a gente encontra o material genético do provedor, de quem gerou esse novo indivíduo, né? Há algumas bibliografias que dizem até que seria um clone desse indivíduo, porque o material genético é igualzinho, ok? Aí, quando a gente fala na questão das plantas, a gente tem aí uma evolução. A gente tem quatro classificações principais aí das plantas, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Dentre esses fatores, a gente tem, né, algumas características evolutivas, que é ter o tecido, que é onde vai levar a seiva das plantas, o tecido, que é o que vai formar as plantas, os vasos condutores, que é onde levam a seiva das plantas, a semente e o fruto e a flor. Mas a gente vai focar mesmo na questão reprodutiva, como eu falei. Então a gente não vai falar sobre essas características mesmo porque o vídeo ficaria muito longo e muito cansativo. Nós podemos falar sobre isso numa outra hora, certo? Então, as primeiras, né, as plantas mais simples que a gente considera aí nessa classificação são as briófitas. Quando nós falamos em briófitas, nós temos aí nessa classificação o que as que vocês devem mais conhecer, que é o musgo, né? Temos também as hepáticas, mas acho mais difícil vocês conhecerem, mas os musgos é muito comum a gente encontrar em locais que são úmidos. Por quê? Porque ela precisa dessa umidade, inclusive para se reproduzir, certo? Então aqui nós temos a imagenzinha do musgo. Creio que vocês devem conhecer, parece, né, um tapete aí cobrindo algumas regiões. E aí a gente consegue observar aí
essa estrutura acima e em amarelo do musgo, essa seria a parte reprodutiva da briófita, dessa briófita, tá? Aqui coloquei para vocês um esqueminha de como que ela funciona. Então, nas briófitas, nós temos aí os gametas masculinos nadam até a parte feminina da planta, tá? Quando a gente fala em gameta, vocês devem pensar, meu Deus, o que é isso, né? Gametas são as células sexuais dos seres vivos. Então, toda essa apresentação pode ser que eu use esse termo gameta. Então, gameta, lembre-se que são as células sexuais. E aí, pessoal, nas briófitas, nós temos dois tipos de reprodução, que é a sexuada e a assexuada. A gente encontra esses dois tipos. No caso do musgo, a gente vai encontrar a reprodução sexuada. Então, o gameta masculino, ele vai de encontro, levado geralmente por água, por vento, enfim, vai lá se encontrar com o gameta feminino, a célula sexual feminina. A partir disso, esse gameta, ele vai ser esses gametas, eles vão se desenvolver dentro de uma haste, aqui como vocês podem ver na imagem, entre a imagem 3 e a imagem 4. E aí, a gente vai encontrar o quê? Esporângios. Esses esporângios é como se fosse esses gametas mais formados que irão cair, né? Irão ser liberados, aí irão se desenvolver, né, dentro dessa cápsula, e aí eles serão soltados no ar. Quando eles são soltados no ar, eles podem vir aí cair, né, em um substrato e desenvolver uma nova planta novamente, que ela vai aí se desenvolver, crescer, se desenvolver sexualmente e a partir daí formar uma nova planta, certo? Então, essa é a reprodução sexuada. No caso da reprodução assexuada das briófitas, ela pode acontecer com a fragmentação do corpo. O que é isso? Vai sair um pedacinho do corpo dessa planta e ela consegue fazer isso naturalmente. E assim que cair num substrato, na terra, ela pode desenvolver uma nova planta. Algumas plantas das briófitas também possuem propágulos, que são células bem diferenciadas que ela pode, assim que ela cai num substrato, ela consegue gerar uma nova planta. Com relação à fragmentação do corpo, gente, a gente também faz isso no dia a dia. Quantas vezes vocês não viram? Não sei se vocês têm o costume, mas minha mãe tem. Às vezes ela pedia um pezinho da planta para a vizinha, falava, me dá um pezinho aí, e aí a vizinha pegava, cortava um pedaço da planta, minha mãe colocava na terra e a planta brotava. Seria basicamente isso, só que naturalmente, certo? Então, esses são os dois principais aí, as principais reproduções das briófitas. Depois das briófitas, nós encontramos as pteridófitas.
Olhando essa planta, provavelmente você deve pensar, deve conhecê-la, né? Essa aí é uma samambaia. Ela, né, faz parte das briófitas. Lembrando que as briófitas e as pteridófitas, elas não possuem sementes. Ah, mas e aquilo que caiu na terra? Não é considerado semente, é uma estrutura bem mais simples do que uma semente, tá? As pteridófitas, elas precisam de água para se reproduzir, tá? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou oportunidade de virar a folha de uma samambaia e alguns momentos você encontra essas estruturas que a gente vê aqui, alaranjada, avermelhada, marrom, depende da sua visão. Mas essas estruturas a gente chama de soro, né? E é ela que é a parte sexual das pteridófitas. Nesse caso que a gente consegue observar com maior facilidade nas samambaias, certo? Então, a gente pode ver aqui que essa parte, no esporanjo, que é onde a gente encontra os esporos, também algumas bibliografias chamam de poros, elas possuem, né, o gametófito maduro, que é onde tem os gametas. Gametófito é onde tá os gametas das plantas. A gente já viu que os gametas são as células sexuais. Então, onde elas ficam? No gametófito. O nome já diz, certo? E aí, esse gametófito, esses esporos, eles vão encontrar essa estrutura da planta, onde esse esporanjo, ele possui o flagelo. Não sei se vocês estão vendo aqui, depois da imagem da planta aqui no esporanjo, a gente tem um flagelo. Flagelo é uma estrutura pequenininha, tá? Que ele consegue nadar até o gametófito feminino da planta. Então, esse esporanjo chegando na parte feminina da planta, na parte sexual feminina da planta, ele vai gerar um zigoto. O zigoto é como se fosse a pré-formação de um embrião, que a partir disso, ao cair em um substrato, ele consegue criar um novo esporófito, que a gente pode falar que seria aí o embrião em desenvolvimento, o bebezinho da planta, né? Esta irá se desenvolver até criar uma planta adulta, certo? Então, depois das pteridófitas, nós temos as gimnospermas. A palavra gimnospermas significa semente nu. E é isso aí. A partir dessas plantas, a gente encontra sementes desenvolvidas, certo? E entre as sementes, a gente vê aí uma araucária, mas a gente tem também os pinheiros e as sequoias. As sequoias é legal porque no desenho do pica-pau a gente vê uma árvore enorme. São árvores que o tronco é muito grande. Para vocês terem ideia, há uma sequoia, não me recordo em que país, que uma estrada passa dentro dela. Eles fizeram um buraco, né? Machucaram a coitadinha da árvore, né? E passa uma estrada por dentro dessa sequoia. Então, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem aí sobre as sequoias. E o que é muito mais comum para a nossa região, que é os pinheiros. Provavelmente, não sei se vocês já viram, na escola a gente tem uma árvore que dá essas pinhas, né? Que geralmente a gente utiliza lá no Natal para enfeitar as árvores. Enfim, essas são as nossas gimnospermas. E essas, o que a gente chama de pinha, né? São os cones, que a gente chama.
Nessas árvores, nessas plantas, nesses vegetais, a gente encontra o cone masculino e o cone feminino. Não sei se vocês estão localizando aqui nessa imagem, logo em seguida da imagem das árvores. A gente, o cone masculino, você vê que ele é menorzinho e é bem mais fechadinho. Já o feminino, ele é aberto. Por quê? Essa fisionomia dessa parte sexual da planta, ela é basicamente para poder facilitar a reprodução. Essa evolução dessa planta é exatamente para facilitar a reprodução. Então, o que acontece? Nesse cone masculino é onde é produzido os grãos de pólen, tá? Que seria basicamente as células sexuais células reprodutivas masculinas. Esses grãos de pólen, que podem ser levados pelo vento, pela água, enfim, vários agentes polinizadores, ele vai ser levado até o cone feminino. Você vê que tem essas estruturas aí abertas. Então, esses gametas masculinos, eles vão entrar na parte feminina, no cone feminino, onde encontra os gametas femininos, ou seja, células sexuais femininas, e ali é onde vai gerar um embrião. Esse embrião, lá dentro do gameta feminino, esse gameta ele vai se transformar no quê? Numa semente. E aí essa semente, que nós chamamos popularmente aí de pinhão, ela vai ter o quê? Um embriãozinho lá dentro, que se cair em substrato, né, na terra, a gente consegue gerar uma nova planta, né? Uma nova, neste caso aqui era araucária, mas poderia ser uma sequoia, um pinheiro, enfim, certo? E aí, o que é legal desse tipo de reprodução? Porque a gente tem alguns animais, né, alguns agentes polinizadores que vai ajudar a plantar essas sementes. Então, por exemplo, bate um vento mais forte, essa semente, ela vai cair na terra e vai plantar. Por exemplo, a gente tem algumas espécies de gralhas, de esquilos, que ao se alimentar dessas sementes, elas podem serem polinizadas. Existem alguns animais que ao se alimentar dessa semente, essa semente, ela sai nas fezes inteira, né? Não são digeridas pelo organismo dos animais. Então, ali, ela caiu na terra, além das fezes, que é cheia de micro-organismos decompositores, que a gente já viu no 6º ano, que esses micro-organismos eles jogam nutrientes para a terra, então é um local perfeito para um desenvolvimento de uma planta, tá? Então, isso é muito interessante. Esses animais são ajudam muito na preservação até mesmo das nossas matas. Então, é bem interessante nesse sentido, certo? Eu coloquei aqui uma foto, porque a gente vê, né, esses cones, a gente não pensa que existe o feminino e o masculino. A gente apenas pega, eu brincava de jogar um no outro, ai que horror, gente. Mas a gente jogava um no outro, esse feminino. O masculino era mais difícil, né? O feminino a gente tinha o costume mais de jogar, enfim. A gente pinta para colocar na árvore de Natal. O masculino é esse fechadinho, como eu já falei, para uma questão de facilidade de reprodução, certo? Chegamos na última classificação, né, que é das angiospermas, que aí a gente tem exemplificado as flores. Quando a gente vê uma planta com flor, a gente sabe que são angiospermas. Então, essa é a característica principal. Você viu uma flor numa planta, você sabe que ela é angiosperma.
Eu particularmente adoro, né? Sou suspeita. Eu adoro não só na questão de ser flor, mas o modo de reprodução é muito interessante. Então vamos lá. As angiospermas, nas flores, por mais que muitas pessoas não saibam, mas a flor é exatamente o local onde se encontra a parte sexual da planta. Ai, meu Deus do céu, sério. Verdade. Então a gente encontra o quê? A gente encontra a parte feminina e masculina numa mesma flor. Aí o pessoal pergunta: nossa, professora, então as flores têm os dois sexos? Exatamente. A gente encontra a parte feminina, que é o gineceu. Quando a gente fala gineceu, lembra ginecologista, que é coisa de mulher. E é isso mesmo, gineceu é a parte feminina da planta. E o androceu, que é a parte masculina. Veja aqui na imagem da florzinha que nessa parte bem acima, que a gente vê a antéria e o filete, que fazem parte do androceu, são as partes masculinas, que são as que ficam mais para fora da flor. Embora em algumas flores seja difícil de observar essa característica, mas nessa em específico a gente consegue ver com clareza. E a parte mais para baixo aqui, mais por dentro da flor, a gente tem o gineceu, que é a parte feminina. Por quê? Mesmo sentido lá que eu falei das gimnospermas, para facilitar a reprodução. Então, aqui na parte masculina, né, na parte acima, na antéria, encontra-se os grãos de pólen, que seria basicamente as células masculinas, né? As células, os gametas masculinos das angiospermas. Mais adentro da flor, bem protegidinho lá dentro, nós encontramos o gineceu, onde está o ovário e o óvulo da planta. Então, ou seja, os órgãos femininos e as células, né, os gametas femininos das plantas. Então, o vento, os animais, eles conseguem carregar esse grão de pólen para outras plantas e fecundar outras flores. Então, vamos supor que eu tenho uma flor rosa e uma flor, se eu tenho uma flor vermelha e uma flor branca, e a flor vermelha fecundar a flor branca, lá na sementinha que vai ser gerado, vai ter as características das duas plantas, certo? Então, pode ser que nasça uma flor branca, pode ser que nasça uma flor vermelha, como pode ser que misture as cores das duas e nasça uma flor rosa, tá? Então, isso que é o legal dessa reprodução sexuada das plantas, porque pode nascer com características de duas flores. É óbvio, eu não consigo reproduzir, eu não consigo reproduzir duas plantas de espécies diferentes. Eu preciso produzir a mesma. Se eu estou reproduzindo uma rosa, a rosa ela só vai se reproduzir com rosas, tá? Eu não consigo reproduzir uma rosa com uma azaleia, por exemplo, que é uma outra flor, certo? Então, essa parte masculina vai voar até o óvulo da planta e olha que interessante, gente. Essa parte aqui. E olha que interessante, eu dei uma pausa aqui porque faltou esse slide. A flor, né, a parte do ovário da planta, ela vai se transformar num fruto. Esse fruto vai proteger as sementes, tá? Então, lembrando,
toda essa parte aqui, quando é fecundada, as flores, elas perdem suas pétalas, né? Aqui esse receptáculo da flor e onde se encontra os óvulos, os ovários, enfim, ele é transformado em fruto. Mas não necessariamente, pessoal, esse fruto é comestível. Por exemplo, a gente tem aqui a imagem da maçã. A maçã, ela é comestível, certo? Só que existem frutos aí, por exemplo, o fruto de uma roseira, ele não é carnudo, ele não é comestível, tá? Então, nem todo fruto a gente consegue se alimentar, certo? Por isso que dizem que o tomate é um tipo de fruto. Por quê? Porque ele é gerado dessa forma, a partir de uma flor que é fecundada, se transforma naquele fruto. Tanto que se você abrir o tomate, você vê um monte de sementes ali. Então, para que serve esse fruto? Para proteger as sementes, tá? Aí é onde entram os animais que vão se alimentar desse fruto. Essa semente geralmente não é digerida, inclusive por nós. Se a gente comer uma semente inteira dessa planta, desse fruto, geralmente o nosso organismo mesmo, dos seres humanos, ele não tem a estrutura para fazer a digestão dessa semente. Então, essa semente vai sair por inteiro, tá? E dependendo onde cair essas fezes, ela pode vir a desenvolver uma nova planta, certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Pretendo me aprofundar um pouco mais nesses assuntos, porque dentre esses processos existem outros lá dentro, que é a formação dessas células sexuais, né, dos gametas, enfim. Então, em uma outra apresentação, eu colocarei. Tenho coisas a melhorar ainda, porque essa é a minha primeira apresentação. Aqui eu coloquei, porque eu fiz pelo Google Forms, eu fiz um link no qual vocês podem mandar perguntas para mim. Se vocês têm dúvida, claro, eu estou aberta no WhatsApp para vocês perguntarem, mas eu sei que tem muitos alunos que às vezes têm vergonha de me perguntar. Então, eu fiz uma apresentação, olha, um documento no Google Forms, no qual você pode fazer suas perguntas, eu responderei, tá? Você não precisa se identificar, porque eu sei que tem muitos alunos que têm vergonha de perguntar, então não tenham vergonha de perguntar. Mande. A minha ideia é fazer vídeos respondendo essas perguntas e espero que vocês tenham gostado e não tenha ficado cansativo. Se ficou, vocês podem também mandar ideias, dicas, tá ok? Então, espero que todos fiquem bem, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!